Gente, estamos aqui mais uma vez com o queridíssimo Ariberto. Tranquilo, é um gentleman. E o assunto que a gente vai falar dessa vez é diferente do outro. E eu vou deixar o espaço para ele, né? Porque meu amigo é expert em comportamento humano, né? Eu considero ele. Então as dicas dele são valiosas. Vamos ter muito respeito com os comentários. Quiserem curtir lá, curtam. Quiser falar alguma coisa, falem. Se inscrever, por favor, se inscrevam, porque é importante para que o canal seja reconhecido e a gente possa ter alguns espaços, algumas coisas só podem acontecer se tiver um número de inscritos, algumas liberações do próprio Google, tá bom? Grande Heriberto, o espaço é seu. Bora! Joia, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui no canal do Paulo pela terceira vez. No primeiro momento, nós tínhamos falado justamente sobre cognição versus religião, e no segundo momento, nós demos uma continuidade a essa conversa. Nós tivemos mais tempo na segunda live e direcionamos muito sobre outros aspectos da vida que fugiam um pouco do cognitivo e do religioso. Nosso propósito aqui hoje é manter essa mesma linha de pensamento. Nós podemos abordar questões diretamente ligadas à nossa cognição e aos processos religiosos pelos quais a humanidade ela sempre buscou, né, desde muito tempo atrás, mas também podemos utilizar esse tempo para ir para esferas que ainda não abordamos, como, por exemplo, o livre-arbítrio, Paulo. O livre-arbítrio é um tema que eu acredito que pode ser muito legal para a sua audiência, né? Uhum. E também a questão das nossas escolhas emocionais. Então, o que eu trago aqui hoje é justamente o desejo de conversar com o Paulo e com a audiência do canal do Paulo sobre a nossa vida, de uma forma bem mais simples, para que eu possa ser entendido por vocês que estão aí em casa. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade mais Tranquilo, uma o vez. espaço é seu. Eu sou seu aluno, pode falar. Joia. Inicialmente, eu gostaria de explicar algo bem interessante que o Paulo trouxe em lives passadas. Ele está trazendo pessoas aqui de diversas religiões, de diversos meios, né? E isso é muito bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu, como indivíduo, começo justamente a ter acesso a uma diversidade de informação, a uma diversidade de conhecimento, a uma diversidade de opções, a uma diversidade de lugares e de pessoas, eu começo então a ter uma amplidão da minha forma de pensar. E isso transforma a vida do indivíduo. Quando o indivíduo ele é limitado em termos de pessoas que ele conhece, em termos de lugares que ele já foi, em termos de livros que ele leu, essa limitação vai causar uma visão de mundo que muitas vezes é engessada no tempo e no espaço. E as consequências desse engessamento, dessa forma engessada de pensamento e sentimento, pode levar esse indivíduo, em alguns momentos da sua vida, a lugares que são espinhosos. E um desses lugares é justamente a arrogância. É justamente aquele lugar onde você se acha sábio, se acha inteligente, se acha que sabe muito, mas não tem a percepção que está extremamente limitado. Então, por isso que a partir do momento que eu começo a acessar essas possibilidades que o Paulo traz aqui no canal, eu começo a ampliar minha forma de ver o mundo. A partir do momento que eu amplio minha forma de ver o mundo, eu terei condições de evoluir. Evoluir como um ser humano, evoluir como um cidadão, evoluir como um marido, evoluir como um pai, evoluir como um amigo. E dentro dessas evoluções que eu vou desenvolvendo, eu tenho a capacidade de aprimorar aquilo que a vida está me trazendo. E essas percepções, elas são muito importantes, por quê?
porque algumas pessoas compraram a falsa ideia de que elas só podem ser aprimoradas dentro de uma igreja. Algumas pessoas compraram a falsa ideia de que elas só podem ser aprimoradas dentro de uma organização, ou dentro da ciência, ou dentro de alguma instituição. Na verdade, o que nos faz nos aprimorarmos dia a dia é justamente a capacidade que nós temos de entender como essa diversidade que a vida possui, ela é um canal para que eu possa evoluir. Ela é um canal para a minha evolução. Charles Darwin falava uma coisa bem interessante, Paulo, que é justamente que o mais adaptado ele sobrevive. No mundo de hoje é da mesma forma, né? Nós temos que entender que o mais adaptado ele sobrevive. E o que seria o mais adaptado hoje no mundo que nós vivemos? É aquela pessoa disposta a aprender. É aquela pessoa que está aqui disposta a tá. A vida está me apresentando isso, é novo para mim, mas eu vou conseguir desenrolar. Ok, a vida me trouxe isso, mas eu vou aprender a passar por isso. Então, quando você não tem essa flexibilidade de vida, você vai sofrer, tanto no mental, tanto no físico, tanto no emocional. Então, infelizmente, as igrejas elas não trazem essas percepções que nós estamos falando aqui para seus fiéis. No geral, elas trazem uma receita de bolo que muitas vezes se aplica a todos, e a vida não é assim. A vida não é uma receita de bolo que se aplica a todos, porque nós temos nossas individualidades. Então, o que serve para mim não serve para o Paulo, e assim por diante. E entender justamente tudo isso é importante por quê? Porque eu vou também conseguir usar de empatia com as pessoas que me rodeiam. Eu vou conseguir. Coincidentemente, isso que você está falando, há 3 horas atrás eu gravei um vídeo com o Paulo sobre um tema muito próximo de você, de mim, que era por que eu não consigo emprego. Aí eu citei isso que você está falando, se encaixa engraçado, parece que é a continuação do segundo vídeo, né? E assim, você domingo, você estará com os seus irmãos, com a sua filosofia, com as suas ideias, com o seu pastor, com os membros, mas domingo acaba e vem a segunda-feira e você vai enfrentar o mundo lá fora de emprego, de procura, de busca. E você não. E a mente, e eu lendo a respeito disso, e, aliás, engraçado sobre Charles Davis, sobre Lacan, que ele dizia que assim, a pessoa que domingo passa o dia inteiro sendo bombardeada pela questão dogmática, quando chega na segunda-feira, a mente dela, ela compactua que você está dentro da igreja com seus irmãos, quando na verdade você está na face da terra buscando emprego com outras pessoas. E as outras pessoas, a questão democrática, as outras pessoas elas não são obrigadas a ter a minha religião, você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, você não é obrigado a gostar da música que eu gosto, e não é obrigado a compactuar com tudo. Se você perceber, se você pegar as 5 maiores religiões do mundo, as mais antigas, você vai ver que existem contextos de uma para outra, uma enlaçada na outra. A água benta, eu estou dando um exemplo da água benta, que é a água abençoada na bendita igreja evangélica, de linhas. Aí tem o sacramento, que no judaísmo também é utilizado, quer dizer, fundamentado na ideia do espiritual de um Deus que eu, como líder, imponho para os meus filhotes, digamos assim, para as membresia, como algo escravista, como, olha, ou você acredita no meu Deus, ou então você é do diabo. Aí encaixa na mente da pessoa que o diabo não está fora daquele lugar. Você acaba não achando emprego porque está ligado a essa questão dogmática. Olha que coisa mais profunda. Uma questão dogmática e uma questão daquele jargão. Sabe o jargão, os famosos jargão? É, eu sei que isso é verdadeira, eu sei que isso aí. Isso cria um lastro dentro do psique da pessoa
que a pessoa não consegue sair parece que a pessoa está dentro de uma caixa de ferro, de madeira, que a pessoa não consegue encontrar. É disso que você está falando, de acreditar, respeitar, olhar, perceber, não aceitar, não trazer para o seu mundo. Ah, o Heriberto é da minha igreja, então ele é honesto. Não, não é assim. Não é assim, né? O Heriberto é irmão, então ele jamais vai aprontar. Quando ele apronta, né? Eu tô falando Heriberto é um exemplo, entendeu? Eu acho que isso se encaixa no que você tá falando, entendeu? O Heriberto jamais vai beber cerveja. Não, cerveja é do diabo. Cachaça é do demônio, das tretas do inferno, né? E o cara que rouba e não bebe? E o cara que estupra e não é bandido, né? Porque a gente tem um costume de ver o caráter da pessoa pela roupa que ela vê. Não, ele tá de terno e gravata, gomadinho, ele tem a alma limpa e vai pro céu. Quando por dentro você é podre, né? Você é podre por dentro, entendeu? E aí, como é que fica? E você falou numa coisa sobre religiosidade. A religião ela tem que te mudar dentro de você. E mudar dentro não é mudar fora. Religião vem do latim, que é religare, né? Religare. Então, é fatídico. Isso tá muito conectado no outro vídeo que você vai ver, publicado junto com esse. Pode falar, desculpa. Então, o que nós precisamos entender, Paulo, também, Hum, é que você traz essa preocupação sua com relação às manipulações que ocorrem em diversas religiões. hum, Porém, existe um outro lado aí, que é justamente a capacidade que nós precisamos ter de se colocar no lugar do outro. hum, E hoje eu consigo entender isso de uma forma muito clara. Então, assim, quem vai buscar uma religião está em algum estado carente. E não tem nada errado nisso. As hum. pessoas, elas Claro. têm suas carências, e alguns conseguem suprir suas carências indo para uma igreja. Ah, Heriberto, mas não é legal. Ela poderia estar com uma vida repleta de coisas e não tem. Mas ela não Ok. quer, Então, né? assim, Ela não quer, mano. Ela quer ficar lá, é, entendeu? e aí também, Paulo, é muito interessante, por quê? Porque eu posso, dentro da minha vida religiosa, usar a religião ou usar Deus como a, o protagonista da minha autossabotagem, ou protagonista, da minha falta de autorresponsabilidade. Deixa eu te dar um Sim. exemplo. Você tocou aí no tópico de emprego. Então, existem pessoas que não querem trabalhar, não buscam trabalhar, não buscam se aperfeiçoar e fala: eu não estou no mercado de trabalho porque Deus não quer. Cruzes, que esse é preguiçoso quanto mais. Mas a gente precisa entender que essa realidade ali existe. É. Eu Entendeu vou como ganhar o que é? Bolsa Família, eu vou ganhar o Bolsa Família, não vou fazer mais nada na vida, né? Tem isso também, já vi isso também, né? Existe essa realidade também. Mas você entende que, às vezes, quando eu coloco justamente o fator religioso como a principal ferramenta da minha existência, tudo que acontece na minha vida de bom vai ser justamente por causa disso. E tudo que acontece na minha vida de ruim também vai ser por causa disso. Hum, é, Por quê? Porque está ali no topo. Ok. E é tão perigoso isso, Paulo, porque tem aquele fenômeno da dissonância cognitiva. E esse fenômeno da dissonância cognitiva, ele não nos deixa se colocar no lugar do outro. sim. Outro dia eu vi no Facebook, na rede social Facebook, Hum, uma postagem lamentável, de péssimo gosto. Ele colocou justamente que o indivíduo tinha deixado de ir para a igreja. hum. E por ter deixado de ir para a igreja, agora estava na UTI, em um hospital, entubado. Ai, que crueldade, que crueldade. E aí eu fiz um comentário, né? Eu, como especialista do comportamento humano, eu precisava opinar nesse Intervir, momento, né? porque Intervir, né? tem certas injustiças que a gente não pode deixar passar. Hum. E aí eu expliquei, olha, UTI, eu trabalho em UTI. E UTI tem evangélicos, umbandistas, católicos, pessoas que Evan... frequentam igreja.
pessoas que frequentam igrejas e não frequentam. A Por quê? Ludmila Feber morreu de câncer, gente, Porque o né? processo de morte todos nós precisamos enfrentar. E aí, o chato da dissonância cognitiva é que ela é muito cruel com aquela pessoa que não é do meu grupo. Então, se a pessoa frequenta a mesma seita que eu frequento e adoece de câncer, ali é uma aprovação dada por Deus. Você já falou isso várias vezes Se em outros essa vídeos. pessoa se afasta da igreja e adoece de câncer, esse câncer é um castigo do capeta. É muito louco o negócio, né, Paulo? Cara, eu É já ouvi muito muito isso, eu louco. já ouvi muito isso. Muito louco. Então, assim, Quando, essa quando eu me dissonância. afastei da igreja, falaram assim para mim, uma coisa muito, até hoje eu não aceitaria. Se você, eu já estava começando a me afastar, falaram assim, se você continuar indo na quadra do Salgueiro, ó, foi o que a pessoa falou, tá? Você vai acabar levando um tiro ou uma garrafada, ou você vai acabar virando mendigo, morto de fome e voltando para o Nordeste. Aí eu virei para a pessoa e falei, eu só vou te dizer uma coisa, eu tô com dois apartamentos, não vou pro Salgueiro todo dia. É, outra coisa, a pessoa, teve um membro da igreja que morreu de tiro na porta dentro perto da capela. Não foi dentro da quadra, né? Então, eu acho que isso é muito instigante, né? Tipo, é, será que a gente está realmente protegido quando a gente está naquele meio? Será que assim, não estou falando do que eu vivi, não, estou falando de geral. Porque tem assim, será que eu, com meus filhos, a criança, tem três filhos pequenos, será que o predador sexual, ele não está dentro da igreja? Porque, segundo lá no Rio de Janeiro, teve uma pastora que foi presa que deu 35 tiros no marido, mandou matar e transava com os próprios filhos, e adotou 50 crianças, estuprava e fazia sexo de noite com as crianças. Enfim, eu não estou falando individualmente dela, estou falando da coisa. Então, assim, o que me protege não é estar dentro da igreja. Eu penso assim, o que me protege é eu não estar perto de pessoas altamente perigosas e de alta periculosidade. Então, assim, a gente pode citar vários exemplos aqui, mas eu vou te falar uma coisa, eu vou ser bem franco com você. Eu me curei muito da. Eu tinha síndrome do pânico, eu não sabia. Quando eu comecei a frequentar o samba, né, a quadra, eu ficava com medo de ir para a quadra. Eu ficava assim: será que eu não vou ser roubado no ônibus? Será que eu não vou? Será que eu não vou? Era sempre: será que eu não vou? Será que eu não vou? Será que eu não vou? E na verdade eu descobri que era a síndrome do pânico e descobri que isso era instigação da questão cognitiva da igreja, né, que impunhava isso. E tem muita gente que acha isso. Sabe o que que eu acabei acontecendo? Eu nunca fui assaltado. Olha, vai pensar uma coisa, Paulo é doido. Eu nunca fui assaltado na noite do Rio de Janeiro. Eu nunca fui assaltado na Lapa. Eu nunca fui assaltado dentro da quadra, nunca levei uma garrafada e também nunca levei tiro dentro da quadra. Aliás, eu trabalhei para os bicheiros, trabalhei para a família Andrade, que você mencionou o nome naquela bate-papo no início. E outra, vou dizer uma coisa para você: nunca me ofereceram um pino de cocaína dentro da quadra de Salgueiro. Nunca me ofereceram droga nenhuma. Sabe por quê? Porque as coisas ilícitas e ruins estão em todo lugar, nas portas não é um lugar que é claro que a gente pensa que dentro da igreja a gente está protegido, é natural pensar assim. É natural. Muito. Não vai imaginar que dentro da igreja existe um pedófilo, um tarado. Quando eu trabalhava na polícia, eu dei voz de prisão para um pastor dentro de uma igreja que eu tive o culto, as pessoas me acertaram com a Bíblia, jogava a Bíblia para acertar na minha cabeça. E eu saí armado. Então, assim, caráter é uma coisa muito pessoal. Personalidade é uma coisa muito pessoal, entendeu? Tipo, perguntaram para mim, será que eu vou deixar de ser uma pessoa boa porque eu não estou na minha igreja? Eu falei, não. Eu encontrei pessoas boas em todos os lugares. Encontrei pessoas maravilhosas dentro da minha academia, dentro do meu esporte, que é um esporte conhecido muito violento. Eu faço Krav Maga, eu faço Muay Thai, faço boxe e faço jiu-jitsu, ainda malho. Então, eu só escolhi coisa braba. Meu companheiro diz, você só escolheu coisa braba. Realmente, só escolhi coisa braba. Mas eu gosto. Então, assim, é minha opinião. Ele faz natação, eu não faço. Eu faço coisa. Então, assim, eu acho que maldade está em todo lugar.
o diabo, achar que o diabo está fora dos muros da igreja, às vezes ele está dentro, né? Uma coisa que eu vou te perguntar: você acha que o diabo vai gastar 30 milhões de dólares? Ou vai esconder 50 milhões de dólares dentro de um cofre num banco? Não vai. É humano. Quem fez foi o ser humano, não foi o diabo. Eu acho que às vezes eu tenho pena de Satanás. Eu tenho muita vontade de conversar com Satanás, que eu sei que não existe. Porque assim, tudo é ele, tudo. Se separou, é o diabo. Vai fazer sexo, é o diabo. Vai roubar, é o diabo. Vai para a festa, é o demônio. Então, assim, tudo é acusado. Às vezes eu tenho até inveja dele, porque, pô, tudo é ele, né? Que pessoa homenageada, que figura homenageada, que Deus grego é aí. Eu acho que eu vou montar uma igreja e botar um diabo, porque todo mundo só fala dele. Entende? Eu tô errado em pensar assim. Porque, gente, toda a igreja olha, cuidado, que o diabo vai levar a sua alma. Vai levar para onde? O que que ele vai fazer com essa porcaria? Entendeu? Desculpa a brincadeira, a ironia. Mas é uma coisa chata. Gozou, se masturbou, é do diabo. A tua mão vai cair. Eu lembro que teve um bispo que falou isso com um adolescente, com o adolescente, digo, ai, bispo, eu tô desesperado. Falei, por que, criatura, na campanha? Porque o bispo falou que eu me masturbei, o diabo vai cortar minha mão. Eu falei, ai, filho, zangadão, que a minha ele já torou. Pode falar, Ivete. É coisa ridícula, ai, que coisa mais. Pode falar, Ivete. Então, Paulo, a questão que você traz sobre o comportamento humano com essa dualidade, ela é Ah, real. Então, o bem e o mal está em todos os lugares. E saber disso já nos elimina metade dos nossos problemas. uhum. Porque aí eu não vou colocar expectativa em nada nem ninguém. Eu sou culpado. Eu fiz, né? Eu É, fiz. quando eu trago a responsabilidade para mim, eu tenho uma noção de autorresponsabilidade. Então, assim, eu acho uma das qualidades mais nobres do ser humano a questão da autorresponsabilidade. Olha, a minha vida financeira não está boa. Mas não está boa por quê? Porque em algum momento eu fui indisciplinado, em algum momento eu não estudei para um emprego melhor, em algum momento eu não condicionei meu tempo para fazer provas, para passar num bom concurso público, e isso acarretou a longo prazo uma dificuldade financeira em algum período da minha Sim, vida. sim, concordo. Isso é autorresponsabilidade. Tá vendo que eu Sim. não estou culpando nem Deus, nem o diabo? É, né? Nem Lucifer, É muito entendi. legal quando um relacionamento acaba, em vez de eu ficar jogando a culpa nela, culpa na minha Hum, ex-mulher, entender? Não. Eu não fui 100% nesse relacionamento. Eu hum. não fui o melhor homem que eu poderia ser. Eu não fui o homem ideal que ela esperava. Sabe que eu já Entende que penso isso diferente de você nisso? Sabe o que que eu penso? Sabe o que que eu penso? Festa que acabou só serve para lavar os pratos. Ai, tipo assim, eu não acabava meus relacionamentos, principalmente depois que eu saí da associação. Eu pensava assim, foi legal. Por quê? Pra quê? Sabe por quê? Porque o jogador que vem na frente, às vezes é de um time bem melhor. Você sabe o que eu tô falando, né? Tipo assim, eu não sofri, eu sofri mais com a saída. Eu sofri pouco com o cara. Porque eu disse: quer ir? Você quer ir embora? Que bom. Você quer Uber? Eu não consigo sofrer com isso. Só teve duas ou três relacionamentos que eu digo assim que foi bem rasteira, assim, que caraca, meu, você fez isso, você aprontou, mas assim, eu faço isso com tanta naturalidade, eu consigo, sabe por quê? Porque eu não obrigo a pessoa a viver minha vida, entende? Tipo, você quer ir tomar cerveja com seus colegas? Vai, pode ir. Você quer ir pro tal do... Vai, pode ir. Eu não prendo, entende? Eu não amarro a pessoa a minha... Agora tem uma coisa, quando eu for
pro Brasil, eu vou pro Rio de Janeiro e vou pro meu Salgueiro, entendeu? Ah, que hora você volta? Não tem hora, filho. O samba não tem hora que acaba, não tem hora que termina. Aí tá bom. Então a gente já tem essa. Eu já faço esse tipo de coisa para deixar bem claro. Porque eu acho tão chato você obrigar o outro, ficar pensando, eu poderia ter botado uma flor na cabeça. Acabou, acabou. Já era. Você falou uma coisa para mim há um tempo atrás, eu não lembro o que eu falar, que eu fiquei pensando durante. Você me deixou de grilo 3 semanas, fiquei pensando, pensando. Você falou assim para mim, Paulo, já passou, já viveu. Você que disse para mim, Paulo, foi. Esquece, vai viver, lembra? Aí eu falei, nossa, Maribeto foi cruel, não estava preocupado com o viador. Você sabe que você tinha razão? E aí eu corrigi alguns pontos, até nas minhas lives seguintes. Porque não vale a pena lembrar, né? Por que sofrer, né? Eu acho que tem uma coisa de não sofrer por relacionamento. É tipo, é assim, não perca seu tempo. Cara, você pode achar uma pessoa 1000 vezes melhor do que aquela pessoa que estava ali. Você vai sofrer pelo que você já. Que o gol que não deu certo. Às vezes eu tenho o costume de dizer, e eu lembro de você que você falei para você uma vez, que casamento não começa, ele inicia. E ele não termina, ele não acaba, ele apenas não continua. Entende? Então, assim, sofrer para quê? Para doer mais? Para passar mais tempo pensando naquela pessoa? Então, eu acho assim, claro que é importante, né? O corpo, a pessoa física é importante. Mas assim, depois de 24 horas, eu tomo meu remédio de dor de cabeça e caio no samba e vou no bloco de carnaval de Olinda e tchau, arrumei outro. Eu sou assim, eu não vou sofrer mais. Porque eu tenho 43 anos, né, Heriberto? Com 43 anos, a gente já não tem 20, né? Já, não, já está caminhando para os 50. Eu digo assim, sofrer. Eu tive um relacionamento com uma pessoa do Nordeste, que já tá aí pelas tuas bandas aí. A pessoa perguntou, você pensa em mim? Eu falei, eu não. Você não sente saudade? Eu não. Aí eu sinto, então pega a foto e chora. Por quê? Ah, porque sua foto eu já tirei da estante. Eu não consigo sofrer mais, entendeu? Porque eu já levei tanta porrada que eu aprendi que eu não devia continuar. Ou se eu tiver errado, pode me corrigir, tá, Liberto? Você tem todo o direito do mundo. Eu quero falar algo muito importante porque vai ajudar pessoas que pensam igual você. Quando a gente está sofrendo, é porque ainda não sobrepujou. Boa, gostei dessa, viu? Quando eu estou sofrendo por um emprego que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, é porque dentro de mim ainda há ressentimento. Eu lembro, você falou Quando isso de uma vez. fato eu consigo sobrepujar qualquer questão na minha vida que não deu certo, eu consigo falar sobre isso com tranquilidade, É o que é o meu sem caso. alterar, sem alterar meu batimento cardíaco, sem alterar minha voz. Por quê? Porque eu consigo manejar aquele evento traumático que aconteceu na minha vida com Hum. harmonia, e essa harmonia faz-me ter um controle sobre minhas escolhas, sobre principalmente o que eu sinto. Quando eu toco nesse assunto, algumas pessoas falam assim: não, mas a gente não tem domínio porque é uma coisa que Ah, fez sofrer, tem sim, tem controle. é uma coisa que fez sofrer, alguma coisa assim. Eu falei: então tá sofrendo, então não está curado. Exatamente, Então, concordo. isso é importante porque não é só na área do relacionamento, se aplica também a outras áreas da vida. Emprego, trabalho. Sabe, Heriberto, eu amadureci muito esses últimos 8 anos, entendeu? Porque assim, eu sou uma pessoa muito abençoada em todos os campos da minha vida hoje. Porque assim, eu percebo aonde eu erro e eu sei aonde eu acerto, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu comecei a ser guia de turismo de auxiliar de uma pessoa que depois se tornou meu amigo, e depois se tornou meu sócio e foi embora e seguiu a vida. Mas tem uma coisa que é mágica na vida, que assim, que o Rio de Janeiro me ensinou muito. É assim, não chore o samba que você perdeu no carnaval passado. É uma frase de Cartola. Chore o do ano que vem, porque, sabe, é aquela coisa do renascer, né? Do ressurgir. Quando eu percebi
que eu não estava no lugar adequado, quando eu percebi que eu não me encaixava mais naquilo, eu vou resumir uma frase. Tu vai morrer de rir agora. Eu me achava muito feio. Me achava muito feio, assim. Eu achava que ninguém ia gostar de mim, que eu não ia casar. Isso é reticência de família, tal. E eu conheci uma mestra de reiki que tinha 90 anos, eu não sei se ela está viva. Ela foi minha professora na primeira faculdade que eu fiz no Rio, né? E eu dizia assim, professora, tinha uma secretária que ela tinha um problema na mão de tendinite. Professora, a senhora deixa eu aplicar um reiki? Ela era reikiana também. Aí eu fiz o reiki na ponta da mão da mulher e a mão da secretária dela voltou a ter movimentos, tal. E aí essa professora virou para mim e falei, a professora virou para mim e falou, nossa, ela falou, nossa, que rapaz bonito, né, professora? Aí eu falei assim, ah, sou não, filho. Sou magro, não tenho bunda. Eu que disse isso, tá? Não tenho nada, não tenho perna. Aí a professora, olha a lição que essa mulher me deu. Se ela estiver viva, tá bem veinha. Ela virou para mim e falou assim: se eu fosse nova, você não me escapava de eu te dar um beliscão. Ela falou lá, falou, professora, que é isso? Ela falou, magro, esbelto, estilo europeu e branquinho, eu te dava uma. Ela falou mais alguma coisa, que eu não vou falar aqui. Então, assim, aquilo me levantou a autoestima e aquilo me chamou a atenção. Porque a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem da gente, tipo, você é muito feio, é textudo, narigudo, gorda, preto, não sei o quê. Não acredite nisso, porque para todo sapato velho sempre tem uma meia furada. E eu ouvi essa frase 35 anos atrás, há 30 anos atrás, mais ou menos, né? 20 anos atrás. Então, assim, é mágico, é muito poderoso você olhar para dentro de você e você se reconhecer e diga assim: eu me amo. Eu tenho o prazer de acordar cedo, de fazer minhas buscas, de ter minha luta, de gostar dos meus colegas, de gostar de quem não gosta de mim, tem uma letra, né, que gostar de quem não gosta de mim, e de usar esse poder que o Reiki me mostrou, tipo, você pode ser algo no universo em outro lugar que não é o lugar que você tá. Não estou falando da igreja, às vezes até dentro do trabalho. Às vezes você tem que ter a coragem de abandonar aquilo para você ser feliz. Às vezes, para ser feliz, você tem que abandonar alguns lugares e algumas pessoas. É triste dizer isso, mas tem pessoas que são tóxicas, que não fazem bem, que não fazem a tua autoestima. Eu queria, Heriberto, eu queria ter um portal que nem que tem no He-Man, para eu voltar 20 anos atrás. Eu teria feito outras coisas e outras coisas não teria. Uma das coisas que eu teria feito, eu teria namorado muito, porque eu tive muita oportunidade. E eu tinha medo, eu tinha pânico, eu tinha horror, porque eu me achava feio. Mas essa professora que tinha quase 90 anos, ela falou para mim: você nunca mais vai se achar feio. Não se ache feio. Porque aí é a que vem o arquétipo, né? A figura, né? Eu comecei para academia, eu tinha um problema com a academia. Eu me achava tão feio que eu ficava com medo do vidro da academia. Falar, ai, coisa chata malhar olhando o vidro, coisa horrível. Então, assim, descobrir, por exemplo, coisas que você sabe, que o Paulo sabe, coisas assim muito próximas, muito comuns, né? Eu descobri o meu relacionamento depois que eu me divorciei de uma pessoa que era meu cliente, na praia de Copacabana. A pessoa pegou na minha mão e falou assim, ficava com medo. Eu tinha tanto medo de gente, eu estava tão pirado que eu tirava o medo. Aí a pessoa falou assim, por que que você tem medo de eu pegar na sua mão? Eu digo, porque eu não gosto, eu tenho coceirinha. Mentira, eu tinha medo. E a gente descobre no grupo, a gente descobre nas mensagens, pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? Que estão. Eu aprendi muito com você, aprendi muito com o Paulinho, aprendi muito com o Anderson, e é divertido viver. Eu tenho prazer de viver. E a gente tem que estar preparado para as coisas não darem certo, e a gente tem que estar preparado para as coisas darem certo. Hoje, o contrário do que eu me achava feio, já tem gente que se oferece para casar comigo. Hoje já tem uma fila, já morreu um, vê outro, vamos ver outro. Viúva Negra. Mas eu tenho um prazer de viver, eu tenho amor à minha vida.
Eu tenho, eu tenho alegria de estar com as pessoas que eu estou, de ser o que eu sou, entendeu? Eu não tenho aquela coisa do achar feio, achar deprimido. E o Reiki me ajudou muito, né? O Reiki me mostrou foi muito forte. Eu conheci o Reiki, você sabe como, né? Eu conheci indo para Manaus, no Rio Negro, conheci um reikiano inglês, que as pessoas começaram a passar mal por causa do peixe frito. E eu comecei a ajudar ele a aplicar o Reiki. Segurava as pessoas e eu já ele é muito meu amigo. E aí o que acontecia? Ele aplicava o reiki. E ele me ensinou a aplicar o reiki naquela hora sem eu saber o que era o reiki, nada, né? E aí as pessoas iam melhorando na medida do possível. A vida é luz, né? Eu acredito no Jesus, no Machia de uma forma gigante, de uma forma iluminada, de uma forma capaz, sabe? Ah, eu tô tendo uma visão de João. Não é isso. Mas eu acredito que o planeta tem muito a ser descoberto, né? Tem Natal, tem. Eu meditava muito quando eu ia na tua terra. Meditava muito, muito naquela. Eu tinha uma pessoa que namorava comigo e dizia, vem cá, você veio para o Rio Grande do Norte para namorar ou para meditar e fazer reiki na praia? Eu digo, para as duas. Porque só ir para o Rio Grande do Norte, para mim, só olhar aquele marzão, para mim já era meditar, né? Aquela coisa dos morros, da areia, da água, né? Do peixe frito, das pessoas, né? Daquelas pessoas simples ali que trabalhavam na praia, que vendiam espetinho de queijo. Eu achava tão bonito, eu achava tão lindo aquilo, né? A esperança de viver, né? A esperança de fazer R$ 5, né? Não tem isso? Tipo, moço, só quer o peixe, o camarão no espeto, né? Te lembra que tinha um pauzinho, tinha um espeto. E eu, às vezes, eu nem queria comer, mas eu comia só para ver a alegria daquela pessoa, né? Ver aquilo, aquela energia volante, né? Para ela devia ser o máximo, né? Devia ser iluminado. E eu tenho uma certeza de que a gente é um canal muito positivo, né? Você me deu dicas muito poderosas, viu, doutor Heriberto? Assim, me chamou a atenção, assim, meio braba, assim, que nem um professor de orientação de TCC, mas Paulo, você acha, como é que você falou? Você acredita, você vive aqui em planeta. Leva, continua, Heriberto, eu falo demais. Pode falar. Então, e é importante que entendamos o seguinte: Hum, gente iludida tem em todo canto, tanto dentro de igreja quanto fora de igreja. Entendi isso, também já começa a diminuir vários problemas aí na vida. Por quê? Porque as ilusões, as fantasias criadas por cada um de nós é justamente outro processo da dissonância cognitiva. Eu vou procurar na vida formas de justificar aquilo que eu acredito, esteja eu religioso ou ou não. não. Vou dar um exemplo bem prático, assim, esse exemplo, para que a gente possa entender. Digamos que eu sou um cara que não sou muito adepto de dieta nem de exercício físico. Eu Ah, como tudo, gosto de ficar comendo lá na cama, assistindo besteira pizza, não e sei o quê, etc. não quero nem saber de academia, de exercício, de dançar, de caminhar. Então, sedentário, Vida né? sedentária. E come tudo. Então, assim, qual a consequência disso? Eu vou justamente ficar com sobrepeso e também há uma tendência de adquirir diabetes tipo 2 e outras questões é, ligadas à saúde. Só que eu acredito que isso é o melhor para a minha vida. Esse estilo de vida que eu criei, de comer besteira e de não fazer exercício, eu acredito que é o máximo. Então, o que é que acontece na minha vida? Eu vou encontrar meios de confirmar isso que eu acredito. Então, estou eu assistindo o jornal em casa na hora do almoço, ligo o jornal e aí passa uma reportagem. A fulana de tal, jovem, entre 25 e 35 anos, estava treinando na academia, E tinha o morre. corpo, tinha o corpo sarado, só vivia de dieta, de E morre. exercício, Infartou. teve
teve um infarto na academia. Aí o indivíduo que não é adepto desse estilo de vida vê isso, fala, vira assim para a mulher e fala: Ó, mulher, eu não te disse? Aí, ó, fazia dieta, só vivia de exercício, morreu na academia. Eu, como tudo, não quero nem saber de exercício e tenho uma saúde de ferro. Hum, Você entende o perigo que isso é? Ou seja, você cria uma fantasia na sua vida. Por quê? Porque você começa a achar mecanismos para confirmar essa sua verdade. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de beber, muito. E é interessante que toda vez que ele está folheando uma revista, toda vez que ele está com controle da TV, ele encontra reportagem falando que a bebida faz bem, que um vinho faz bem. Aí lê que os cardiologistas descobriram que sei, beber entendi. isso, aquilo. Então, assim, ele só consegue achar isso. Por quê? Porque ele gosta. Então, ele vai encontrando mecanismos para confirmar aquilo que ele gosta. Eu E gosto isso, muito, quando eu tô, engraçado, você abriu uma brecha para minha saudade do Rio, né? Quando eu vou pro Rio e eu entro naquela quadra, eu me sinto mais vivo. Porque assim, a gente também tem a mensagem da letra, né? Da letra do samba, né? Porque, e claro que para os religiosos é o pecado da carne, da gula e da lascívia, etc. Mas o samba traz uma mensagem positiva, uma mensagem de luz, né? E eu para fazer uma referência a isso que você está falando, de acreditar naquele que você quer acreditar, eu lembro do samba que quando o ano que eu me afastei da associação, eu lembro que a escola foi campeã naquele ano que eu me afastei, né? E eu lembro do samba, né? Um grande amor, sem ponto final, Academia do Samba é Salgueiro. Então, assim, tinha algumas frases que caíram a avacalhar naquele ano, né? Então, e outra, o fato de descobrir pessoas, né? A dança, a música, a cerveja, o ambiente, aquilo tudo, aquilo tem a minha alma tem algo ali, né? Ela se encaixa ali. Claro que se eu levar um assembleano radical no Salgueiro, vai pensar que é obra do demônio, né? Do diabo, né? O capeta. Mas eu sempre tive uma proximidade muito grande com a letra, com o lúdico, com a arte, né? E sempre estudei literatura, então, assim, é sempre homenagem, né? Eu lembro que eu não lembro qual escola homenageou o Rio Grande do Norte, né? O estado do Rio Grande do Norte. E era legal aquela coisa eu acho que o negro e o samba trazem aquela coisa do você é a raiz, você é daqui, você é do chão. Esse chão é você, você é o chão, entende? Existe uma frase de Noel Rosa que ele diz: o samba é você, você é a raiz, você é a árvore, mas o samba é o chão, é a poeira, entende? Entende o que eu estou falando? Aquela coisa de ver a natureza como algo positivo, algo iluminado, como algo de criação. E isso não encaixa no mundo religioso, porque, na verdade, a gente vive dos prazeres considerados mundanos, que é o gostar do corpo, né, da mulata, do cara que vai lá, do suor, da cerveja, do sambão, da música, do relax. Eu acho que a religião ela é um oposto disso. E eu vivi entre esses dois mundos, vamos apelidar de céu e inferno, entendeu? E assim, disseram, ai, irmão, tira do seu Facebook as fotos da Império Serrano. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar, eu vou te continuar lá. Eu morro como dizia Noel Rosa, eu morro no samba, mas eu morro com minha alma subindo ao céu, não, entende? Então, eu conheci tanta gente boa, tanta gente trabalhadora, tantas senhorinhas, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a quadra da Santa Cruz, eu tenho um amor muito grande pelaquela quadra, porque eu olho para aquela quadra
e eu vejo a comunidade, né, vejo o chão, vejo as pessoas abraçam você, né, as pessoas desejam que você volte. Isso é tão positivo. Eu nunca vi ninguém depressivo para ir para o samba, eu nunca vi. Então, assim, eu aprendi a gostar do botequim, eu aprendi a gostar dos pontos, da macumba. Então, eu tenho um tio que mora na Suíça que falou assim: "Meu Deus, o menino virou afro". Então, isso me motivou, né, eu acho que quando a gente tá saindo da associação, você tem que procurar um plus, né, um plus, algo que sobreponha aquilo. E eu não me arrependi nem um pouquinho de ter ido pra quadra, eu gosto de samba, eu gosto se eu for para o Rio Grande do Norte, eu vou em lugar eu vou na você nem imagina que eu sou capaz de ir na favela mais bárbara que tiver em Natal, eu como o caldo da tia aqui na esquina, eu não sou uma pessoa metida, entende? Eu sou muito se eu tiver que ir pra sua casa e não tiver onde dormir, eu durmo no chão. Eu aprendi isso na minha vida, a ver as coisas de uma forma muito natural, né. Porque só tem o chão, eu durmo no chão. Ah, que só não tem chuveiro quente, eu tomo banho de água da bica, eu não tenho esse problema. E talvez isso fez o choque entre querer ser uma pessoa altamente religiosa, aquele que fala do voz grossa, né, que quando, como é: "Bom dia, irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos", né. Eu lembro que na conferência da Stakel, bom dia a todos, estamos na conferência da Stakel. Não é essa pessoa. Aliás, eu esqueci de te falar uma vez que eu fiz teste para ser o vocal lá "Sejam bem-vindos à nossa sessão", lembra da história? Lembra que você gosta de imitar, você gosta de fazer piada? "Sejam bem-vindos todos, meu irmão, se alguém tiver algum problema, se retire e deixe o lugar", lembra disso? Só que eu fiquei em segundo lugar. Mas é muito engraçado, porque eu usava a minha voz, né, pra "Sejam bem-vindos à conferência do Estocolmo, sejam bem-vindos ao nosso templo, sejam bem-vindos ao templo de São Paulo". Lembra disso? Você lembra alguma coisa disso? Então eu faço piada, e uma coisa que eu aprendi com você, Heriberto, faça piada do que não é positivo, sejam bem-vindos. Se tiver alguém, se aproxime eu vou lembrar da frase: "Se aproxime, por favor, do altar. Coloca sua mão para a direita, para a esquerda". Lembra disso? E foi muito engraçado, porque o cara me reprovou, porque eu dei uma risada na hora de fazer o teste, né, eu comecei a rir, né: "Boa noite, nós estamos aqui, aí minha mãe falava assim: "Da onde você conseguiu essa voz de esculhambação?" Eu digo: "Ah, mãe, um dia eu explico para a senhora". E eu sinto em você e no Paulo e na Vânia uma força muito grande de de rir, de debochar, né. Eu até sacaneei ela, falei pra elas: "Você, sua apóstata, você não está atendendo meu telefone". Você já ouviu? Ela falou: "Cruzes, tira essa tira essa mensagem". Então ironizar o que não é real, e eu fui muito bem recebido. Ó, Portela, Salgueiro, Império Serrano, Santa Cruz, Serena de Campo Grande, Vizinha Faladeira, bloco. Então, assim, eu gosto de ver as pessoas, de sentir as pessoas perto. Eu acho que foi por isso que eu não cresci lá dentro da associação, porque eu via aquilo. É, eu sou o líder. Não, eu não sou assim. Eu sou daquele que abraça, eu sou daquele que me joga no chão com as crianças, que brinca com os cachorros na rua. Eu acho que isso não encaixou, mas eu aceito isso como uma coisa muito natural, viu, Heriberto? Isso não me machuca nada, eu acho até uma piada, né? Porque quando eu ia dar comida para os cachorros na rua, a minha ex dizia: "Pelo amor de Deus, mais cachorro em casa, eu não aguento". E os cachorros ficavam na porta da capela esperando a comida, né, a ração. Então, viver, né, Heriberto, é sair do ostracismo, sair da poeira, né, levanta homem, vai trabalhar, vai procurar estudar, né. Eu estou fazendo o 7º artigo, estudando, levando porrada de orientador, correndo, entrando aqui, e assim, e tendo prazer de acordar cedo, entende? Eu tenho prazer de estudar, eu tenho prazer de viver, né. E isso foi de uma saída para algo, tipo, eu me descobri como depois que eu saí, entendeu? Eu falo demais, entendeu? Mas eu deixo a palavra com você. É você que é o mestre aqui.
Joia. E também a gente está aqui, acho que nos 10 minutos finais, porque a gente começou tipo 8h20, né? Então vamos até Sim, umas 9h20 sim, para sim, deixar o formato de 60 sim. minutos. É, Diga. e aí, continuando a linha de raciocínio sobre a questão dessa dissonância cognitiva. Hum, Às vezes, né, na verdade, na grande maioria das vezes, eu vou buscar formas de confirmar aquilo que eu acredito, seja eu religioso ou ou não. não. Só que isso é um perigo, Paulo. Por quê? Porque se eu não mudo a minha forma de pensar em determinadas áreas da vida que está me prejudicando, eu, às vezes, tenho a tendência de Hum, transformar uma grande mentira em que eu verdade. acreditei durante anos em uma verdade absoluta. E esse risco está em todas as áreas da nossa existência, porque nós, ao longo da vida, fomos ensinados que a vida é assim, que a vida é assado, que o caminho certo é esse, que essa pessoa não presta, que esse lugar não é legal. E você entende que tudo isso são percepções que os outros têm e querem nos colocar? Sim, é o você é feio, você é magro, você é textudo, você é gordo, é preto, é isso que eu tô falando. Entendeu? Você passa a E, acreditar naquilo. Acredita, você acredita naquelas pessoas, entendeu? mas você só acredita, Paulo, em algo quando você se identifica. Eu vou te dar um exemplo. Hum. Se uma pessoa fala para mim assim, Ariberto, você é um milionário. Então, assim, eu fico pensando, eu já consegui meu primeiro milhão? É 1 milhão de dólares, não é 1 milhão de... Então, assim, eu não me identifico. Veja que aquilo Mas é, quando você é é adolescente, isso é uma etapa de formação. Geralmente isso acontece na adolescência, tal. Eu lembro que eu tinha um colega, o Vicente, que todo mundo dizia que ele andava rebolando, né? Aí já viu o que disseram depois. Aí ele casou, teve 3 filhos, tal. E aí eu falei, Vicente, você lembra que falava para você que você rebolava na escola? Aí ele falou, lembro. Você lembra que eu falei para você que quando você rebolar eu vou tirar gravar para você ver? Aí ele foi até ele falou, eu realmente rebolava, porque ele gostava de rebolar. Ué, ele tem o direito de rebolar. Quem sou eu para dizer para ele que não rebolava, entendeu? Tipo, eu dançava entre elétrico. Ele dançou entre elétrico comigo. Ele é um negão da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Ele dizia pra mim assim, como é que ele falava pra mim? Ele falava, ai, você é muito branco, cara. Eu falei, você é muito preto. Aí eu falei, então tamo junto. A nossa dupla se chamava Café com Leite em cima do trio, né? Do Carnabelém. Aí ele dizia assim, mas tá tudo bem, né? A gente se gosta, né? Eu falei, café com leite. O café vai e o leite vem. E o açúcar é baixaria. Tchau e bem. Então a gente não entrava muito nesses aflitos, nesses conflitos. Eu acho que quando é adolescente é uma coisa muito de família, né? Tipo, a gente eu era muito desengonçado, né? Então, eu era muito magro. E eu estudava em colégio caríssimo, então eu era muito magro em relação aos outros meninos, entendeu? Então eu percebi que eu era muito magro. Mas assim, eu era muito magro, mas eu era o melhor deles, entende? É muito chato, porque cada pessoa reage de um jeito, né? Pode ser que eu chame você de feioso e você não se pode. Mas será que um adolescente vai se sentir bem ser chamado, por exemplo, de gorda? De fofinho. Tinha até um na época no Maranhão, um bolinho, né? Que a gente chamava de fofinho. E toda pessoa gorda a gente chamava, fofinho. Mas era fofinho por causa do bolinho, entendeu? Então, mas isso é falta de educação também, tratar as pessoas pela característica, porque é negro, porque é cabelo de bombril. Machuca também, não é uma coisa legal, não, viu? É uma coisa que machuca bastante, entendeu? Que deixa as pessoas muito tristes. E tem gente que não gosta, Heriberto. Tem gente que não gosta de ser chamado de gorda. E tem gente que gosta de ser gordo. Eu tenho amigos amigos que são apaixonados por mulher gorda que casaram com mulheres enormes. Que eu no casamento, eu fui pro casamento, então, nossa, que mulher gorda. Falei, gente, a mulher gorda é porque ela quer ser. Ela tá feliz. Quem tem que gostar é o marido dela. Eu conheço na minha estaca, primeira estaca,
A mulher mais feia que era conhecida a mulher mais feia da Star, casou com um americano e teve 4 filhos, e ela era desse tamanho, né, entendeu? E aí, quem tem que gostar é o marido dela. Eu acho que a gente tem que parar de tratar mal as pessoas, de caracterizar as pessoas. Olha a bichinha, olha a pretinha, olha o ceguinho, entende? Eu acho isso tão triste, tão pobre, tão, sabe, tão feio, como eu dizia pro Vicente, né? Falar: "Vicente, presta atenção, a gente não tem como mudar nossa relação, que a gente brigava muito, né. A gente não tem como mudar nossa relação, então vamos fazer que nem casamento? Nós estamos casados e você me respeita, eu te respeito. Olha como eu resolvi a coisa". Ele foi para Inglaterra, ele virou psiquiatra, ele fez Winnipeg, Inglaterra e na Alemanha. Ele falava alemão e ele foi longe, viu, ele, ô, estudou. Hoje quando eu chego na casa dele lá em Belém, eu falei: "E aí, negão, vai rebolar de novo?" "Ai, você não esquece isso". Então, assim, eu prefiro gostar das pessoas pela forma, pelo que elas são, não porque por alguma característica absurda de careca. É educação, né, eu acho. Isso é muito desrespeito, entendeu? Olha lá o Paraíba, olha lá, ele fala como mané, né? Porque, por exemplo, você tem sotaque, né? Então, eu conheço gaúchos que são apaixonados por mulheres que têm sotaque de nordestina. Vixe Maria, oxente. Ave, então eu vou fazer o quê? Aí tem coisas que não dá para mudar, entendeu? Eu não posso pegar minha testa e botar um negócio aqui e diminuir, né? Uma vez na estaca me ofenderam muito no acampamento quando disseram assim: "Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, o que que isso mudaria?" Eu pediria para Deus costurar sua boca e sua língua. "Você não mudaria sua testa?" Eu falei: "Não, porque ela é minha. Não tem como eu desejar uma coisa que eu não posso mudar. Eu posso desejar mudar minha testa? Só se eu cortar, abrir e fazer afundar." Então, assim, as pessoas tem tanta coisa útil que eu posso ver na outra pessoa do que eu ver uma característica física. Tem tanto caráter, tem tanta, nossa, Einstein era horrível, Lacan era um monstro de feio, e era um cara sábio, um cara inteligente, entendeu. Então, eu não me importo. Mas se as pessoas se importam, o problema é delas. A opinião dos outros só diz respeito a elas. Se você tem opinião a meu respeito, não me interessa. O que me interessa é a minha. Gostou dessa, né? Entendeu? Se você tem opinião a meu respeito, eu vou repetir: o problema é seu, fica com ela, eu não quero saber. Agora, se você perguntar a minha opinião sobre você, aí você vai ouvir um monólogo, entendeu? Feio desse jeito, tem gente querendo casar comigo, imagine. Fique em paz, tem uma frase da Tati que é um barraco muito boa: "Quem tá amassando não tá reclamando". É uma filósofa da baixaria, né. Quem tá pegando não tá reclamando. E a gente encerra o assunto por aqui, entendeu? E vai vice-versa. Eu lembro que na missão tinha uns apelidos horríveis, bananinha, não sei o quê, falei: "Ah, vá se danar com seus apelidos, não quero nem saber, ó o Paraíba, tu come de colher ou come de garfo?" "Não, eu como com a pá, seu jumento. Eu sou maranhense, filho, eu sou maranhense, sou da única capital brasileira fundada por franceses. Cala a boca que eu sou brasileiro e maranhense. E nordestino, que é pior e mais perigoso ainda." Não é isso, Oliver? Ele é cada um é cada um, entendeu? Eu acho que o nordestino leva muita fama, entendeu? Acho que hoje menos, né? Mas na época da missão era horrível. "Ah, chegou mais um Paraíba." Eu falava: "Quem? A senhora, sua mãe veio pra cá? Imagina, sua mãezinha não veio não." E nosso povo é tão cultural, nosso povo é tão bonito, nosso povo é tão inteligente. Eu acho que nós somos uma raça no Brasil, sabia? Um tipo de raça, assim. Qual é a sua raça? Eu sou nordestino. Penso isso. Não me ofende. Se me chamar de Paraíba, não vai ouvir nada. "Ah, vá se danar pra lá." Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra em Campo do Jordão, e a mulher virou para mim e falou assim: "Você sabe ler?" "Não, não, eu eu falo pela venta, o que que a senhora acha?" Aí a mulher falou, eu lembro que aí teve coisas também meio instigantes,
Nossa, você é o primeiro nordestino branquinho que eu conheço. Nossa, meu sangue ferveu. A senhora disse que eu sou o primeiro nordestino branco que a senhora conheceu? Pois é. Mas tem mais, viu? Nossa, você não fala como os pernambucanos, né? Com o povo da Paraíba, né? Não, porque eu sou maranhense. E maranhense não tem sotaque. Eu sempre pego a ofensa e transformo a ofensa em alguma educação, né? Eu devolvo com educação, né? Entendeu? Uma coisa tipo, uma vez, acho que foi no CTM, um professor virou e disse, acho que foi o Richard Scott. Você é do norte do Brasil, né? Eu digo, sou. Aonde? Eu falei, sou do Maranhão. Onde fica o Maranhão? Fica depois do Pará ou antes do Amazonas? Ai, Heriberto, meu sangue ferveu. Heriberto, aquele discurso, eu falei, presidente, eu vou dar para o senhor um mapinha do Maranhão, para o senhor botar bem na sua sala. Esse aqui, ó, Maranhão, é norte, nordeste, tá bom? Parabéns. Se o senhor quiser, depois eu também mando um broche da família Sarney. O que a senhora acha? Com samba da Alcione. Mas eu levava isso numa boa, né? Eu não me esquentava, não, né? Obrigado, Heriberto. Acho que você me ouve pra caramba, né? Acho que tá me analisando, entendeu? Teve outras, da colher para terminar, da colher. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa, acho que São Joaquim, né? Lá em cima, na serra onde tem neve. E aí eu olhei para a mesa e só tinha colher grande, assim, colher desse tamanho, sabe? E aí eu olhei para a colher e aí o americano falou assim: Você não vai comer? Eu falei: Tá faltando o garfo. Aí ele falou: Não, ela disse que os nordestinos que passam aqui não comem de garfo. Estou falando de preconceito, né, de pessoa. Aí eu falei para ele: Mas o que você está comendo aí não é garfo de peixe, é garfo de frango. E a colher que você está comendo é colher de doce, não é colher de arroz. Aliás, arroz não se come com colher, se come com garfo. Ah, você estudou? Não, não, eu sou analfabeto, eu sou. Aí eu sentei e botei 5 garfos aqui e falei, agora vamos aprender a fazer mise en place. Querida, eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou me ofender porque a comida tá maravilhosa, mas não se pega lasanha com o garfo que a senhora tá pegando. Eu peguei, entreguei e dei um conjunto de para ela. Aí vocês, ai, Paulo, você se ofendeu? Não, eu não me ofendi, não. Porque tem uma coisa, Heriberto, muito legal na neurociência e tem uma coisa muito legal no acadêmico. Quando você tem conhecimento, você não precisa fazer confronto, entendeu? Quando você sabe que a pessoa está vindo com o café, com o pó de café, você já foi com café, você está entendendo? Então, assim, um maranhense. A pessoa perguntar onde é o Maranhão, dá vontade de dar na cara, né? Sentar-lhe a mão na cara. Mas aquele velho babão, sem vergonha, ladrão. Aí eu pensei, eu não vou me esquentar com um cara desse. Você tá entendendo? Então, aonde é São Luís do Maranhão? Teve um cara que perguntou assim: meu Rio Grande do Norte é do lado de São Luís? Aquilo ali, eu tirei o óculos assim, falei assim: como? O Rio Grande do Norte é do lado do Maranhão. Se ele for só se a sua mãe tiver, tá te esperando. Acho que as pessoas já faziam para instigar. E eu aprendi a respeitar a ignorância dos outros. Santa Catarina, o povo não conhece o Maranhão. Helder, você é muito branquinho. Você tem certeza que você é do Maranhão? Eu falei, ai, que fofinho. Minha cidade faz 48 graus de calor, meu bem, 52. Entendeu? Né? Mas eu acho que eu tive a oportunidade na minha vida de passar por todos os aspectos de preconceito. Você anotou que eu falei de todo tipo de preconceito? Eu fui inteligente, né? Todos. Então eu já enfrentei todos, eu sei lidar com eles, entendeu? Eu sei lidar. Eu sei quando a coisa vem para mim e opa, lidar com a questão da homofobia era muito difícil para mim. Era muito, mas aí depois eu levei isso numa boa, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade com pessoas que falam alto perto de mim, eu saio, eu não gosto. Mas eu aprendi muito com você. As dicas que você me deu, ó, as sementinhas do Dr. Aribeto, ó, eu tô aproveitando. Não pensa que eu não vejo seus vídeos, não, viu? Assiste seu canal, leia o seu Instagram
e presta atenção em tudo. Eu falo demais. Pode falar, doutor Heriberto, se eu quiser terminar. Eu sou um papagaio, né? Eu gostaria de concluir justamente agradecendo mais uma vez, Paulo, pela oportunidade, né? E justamente fazer um fechamento com a sua última fala. Ele Existe, espera. de fato, algumas pessoas que, enfim, porventura, podem querer estar irritando a gente por alguma questão, mas muitos também é por ignorância. E nós precisamos ser tolerantes com essas pessoas, né? Tá Então, assim, preparado, né? Tá preparado. porque às vezes é uma ignorância mesmo, Paulo. O que é que É. eu observei? O que é Hum, que eu observei ao longo da minha vida, lidando com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo? hum, O indivíduo, quando ele é instruído, quando ele é viajado, quando ele é dotado daquele conhecimento que nós falamos aqui no início da live, hum. ele é uma pessoa que consegue um acesso maior a diversos tipos de informações, inclusive informações geográficas. E Sim. isso facilita muito o diálogo, e isso facilita várias questões de aquisição de conhecimento. Hum, Então, ao longo da minha vida, o que eu observei que as pessoas que, por algum motivo, hum. elas tinham um teor de preconceito, era justamente um preconceito também muito voltado por uma questão de ignorância, às É, é. vezes por acessar um conhecimento mais limitado. Uhum. E nós que já desfrutamos de um outro grau de vida, um outro grau, Heriberto, mas na época eu não tinha a pós-graduação que eu tenho hoje, eu não tinha essa visão, ok. Mas o que é importante a gente entender é que quanto mais eu refino aquilo que eu tenho de melhor, mais eu irei conseguir ser tolerante com o outro. E É. por que isso é tão importante, Paulo, nos dias de hoje? Porque às vezes a gente precisa entender que a polaridade que existe hoje no planeta, quando eu chego justamente para trazer para o outro um espaço onde ele se sente seguro, por quê? Porque eu estou usando de empatia. Isso me ajuda muito a baixar as barreiras que eu tenho de preconceito. Por quê? Porque às vezes a gente só vê o preconceito do outro lado. E às vezes somos preconceituosos também. Uhum. E aí essas percepções de preconceito que eu tenho começam a cair por terra. Porque eu começo a baixar as barreiras do julgamento, eu começo a baixar as barreiras daquelas formas engessadas de pensamentos, sentimentos e emoções que eu falei no Uhum. início da live. Hum. E isso nos ajuda muito. Por quê? Porque a gente começa a se divertir mais da vida. E Rir, aí eu né? Que trago você faz, né? As ironias que você faz, às vezes, que eu acho super engraçada, né? As ironias. isso, Eu vou fazer as uma pra você. ironias, Eu vou fazer uma as, pra brin você depois. as ironias, as brincadeiras, elas devem ser justamente naquele espaço onde as pessoas que estão ali conseguem desfrutar de algo confortável em comum. Porque se, por exemplo, tiver alguém que está incomodado, já não é legal, porque tem uma Sim. pessoa que está ofendida, Ah, não tem é uma pessoa, então, assim, sátira, né? a A sátira, forma, né? a forma como a gente brinca, né, o humor, ele Hum. mais saudável, ele é muito bem-vindo. Mas você Nordestino é percebe assim. que, por exemplo, se eu faço um humor de pessoas gordas, de pessoas negras, de pessoas homossexuais, Gays, gays. para a pessoa não é engraçado, É, olha, entende? eu aprendi, eu Assim, falei pra você disso aqui, eu lembrei de você, ó. Você acabou de mencionar. Esse aqui é o que você falou. Esse cidadão. Contra, desculpa te atrapalhar, as prisões, os porões da contravenção. Contrário à versão. Contrário à vers. Eu vou falar uma coisa pra você. Foi a pessoa que mais me ensinou a olhar para os outros com dignidade, independente da vida pregressa criminal. Me ajudou, me ajudou a ver os outros com os olhos de humanidade, entende? Então,
Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tive o privilégio de, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, conhecer esta pessoa aqui, essa pessoa. E conheci esse livro que eu fiz para fazer essa live. Esse aqui. Quanto menos humanos nós formos, quanto menos solidários no sentido pessoas. O que o Heriberto está falando é, nós temos que cuidar do interno. Se o meu interno, olha o mestre de Reiki falando, se o meu interno ele não está bem, o meu externo não vai estar bem. Eu sou o que está dentro de mim. A coragem, ela é interna, ela não é externa. É uma ilusão você achar que a religião, de qualquer forma, ela vai ser sua resposta. A resposta está dentro de você. Às vezes você tem 1 centímetro para resolver seu problema, mas às vezes o teu egoísmo é tão grande que você não percebe, entende? Quando eu trabalhei no Rio para essas pessoas que estão nesse livro que eu não dou para ninguém, que está autografado, eu ficava pensando, nossa, você está trabalhando para contraventor, você está maluco, ah, beleza. Esse contraventor colocava crianças dentro de escola. Esse contraventor, ele cuidava de creches, ausência do Estado, não independente disso. Eu vou refazer a minha fala no início. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Porque quando você vê uma pessoa muito fechada e muito trancada dentro dela, ela não está usando o poder dela para fazer com que as outras pessoas sejam felizes. Não adianta eu ter 1,5 bilhão na conta, eu sabendo que meu irmão está morando em casa de aluguel, e eu podendo dar uma casa para ele ser feliz, para ele cuidar da vida dele. Enquanto eu for um instrumento para a positividade do universo, tá tudo bem. Enquanto a minha positividade ela não ajudar ninguém, ela não serve para nada. O Deus que eu acho que a gente tem que entender é Deus quando une, quando nós nos unimos, vem de Deus. Mas quando algo nos separa, não vem de Deus. Quando algo se torna uma barreira entre o meu ser e o meu Deus e fica como intermediário, não é Deus. Porque eu ainda faço as minhas orações pessoais. Eu ainda leio a minha Bíblia, mas eu não enlouqueci. Eu não fiquei doido. Eu não acredito que Deus vai deixar de abençoar, por exemplo, uma pessoa que é homossexual, que está trabalhando dia e noite para pagar suas contas. Eu acho que Deus abençoa. Eu acho que Deus é capaz de abençoar a pessoa. Nós não temos a dignidade de sermos melhor do que ninguém. E ainda bem que seja, porque as pessoas mais simples são as pessoas que mais se doam para ajudar o planeta e as pessoas. A coragem, o amor, a coragem. Onde está o amor de Deus? Eu vou repetir para a gente terminar a nossa live, porque eu sei que a gente já está no tempo corrido. O que nos une vem de Deus. O que nos separa não vem de Deus. Não vai. Eu acredito num Deus supremo, eu acredito num Deus. Essa terra, esse momento da humanidade é muito complicado, onde você não pode dar opinião, onde você não pode ter opinião política, onde você não pode ter opinião sexual, onde você não pode ter opinião religiosa, onde você não pode ter opinião de qualquer maneira que você crie um estardalhaço. Mas eu não posso dizer minha opinião, mas eu tenho minha opinião. Eu tenho minha opinião. E a primeira pessoa que respeita a minha opinião sou eu mesmo. Você quer sair do chão? Fácil. Acenda o foguete. Você quer subir ao céu? Vá à luta. Puxa uma corda. Vá à luta, mano. Vá à luta. Eu digo isso para todos os dias, todos os dias pessoas que me ligam. Não tem, enquanto você estiver nessa terra, ainda tem uma chance. Quando for, aí você vai bater as contas lá no, seja lá onde for. Você tá entendendo? Porque o que é importante é o crescimento de dentro, de dentro. Se você não tem uma relação com você, você não vai ter relação com seu namorado, com seu companheiro,
com sua mulher, com seu filho, com seu trabalho, aí vem desemprego, vem a neurose, vem isso. É curar as feridas internas e não deixar que elas façam parte da sua história. Eu estou fazendo a minha história. Eu estou fazendo mestrado ao longo dos 42 anos. Estou muito feliz a beça. Estou super contente com o que eu estou fazendo. Pode ser que segunda-feira eu leve um 7? Pode. Eu tive as maiores bênçãos da minha vida e tive os piores problemas da minha vida. Mas eu optei por viver. Se eu não optasse por. Ah, você tentou se matar. É, se eu quisesse me matar, eu me mataria. Mas eu não quero. Porque eu descobri que eu posso ser algo positivo na vida de alguém. É importante isso. Entende? É luz. Eu acho que eu acredito na luz, na chama violeta, naquela força imensa, naquele circular. Eu penso isso. Essa é a minha mensagem que eu deixo para você. Obrigado, Heriberto. Eu falo Muito legal demais. a sua mensagem final, Paulo. Eu poderia terminar de uma forma melhor. Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Se inscrevam, estou precisando. Tchau, um abraço, querido. Fui.